Segundo dia de Congresso de Prefeitos e Prefeitas aqui na FECAM 2019 e ao meu lado, Rui Brau, diretor executivo da FECAM, e também o José Renato Barcelos, que trabalha com a questão da polinização, a questão da diversidade e a questão das abelhas. Mas antes, o Rui quer dar uma palavrinha para nós sobre a vinda do José para cá e também sobre o evento, né, Rui? É um dos grandes elementos desse Congresso de Prefeitos, que fala sobre inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão pública, é justamente o tema da inovação que traz dentro dele a questão da sustentabilidade. Então, nesses dias todos, a gente tem conseguido traduzir para cá um paradoxo e um paradigma que precisa ser discutido pela economia catarinense e pela sociedade brasileira, que é o desafio de fazer o ponto de encontro entre desenvolvimento econômico, entre modelo de negócios que vigente, agronegócio, e todo o ambiente do desafio necessário da sustentabilidade, da agroecologia e dos temas de sustentação do meio ambiente em condições onde nós possamos continuar extraindo matéria-prima, convertendo matéria-prima, fazendo a economia produzir a partir do meio ambiente, mas sustentando o meio ambiente. Esse me parece um grande paradoxo, não só da FECAM, como uma entidade que trabalha com municípios e que, portanto, precisa cuidar da produção local, da origem da economia que ativa as regiões, os municípios e a vida das pessoas, mas também da sociedade brasileira. Quer dizer, é um momento de discutir a Amazônia, quanto agrotóxico ou defensivo a gente pode usar, que regras vamos usar para construir com cautela, com equilíbrio, um desenvolvimento sustentável, como se faz essa migração nesse processo, porque a gente não pode sair do zero a outro extremo, nós temos que nos encontrar no meio, mas é um debate que precisa vir para o centro democrático nosso, e dentro desse tema, então, a FECAM nesse momento está chamando para si o desafio, o compromisso, de discutir um pouco mais um desses aspectos da sustentabilidade, que é o tema que o Renato já me ensinou, que chama o desafio dos polinizadores. Eu não vou falar sobre isso, ele vai falar, mas traduzindo isso nós vivemos nos últimos anos notícias muito impactantes da morte de milhões de abelhas, e traduzindo de modo simples, como eu sei, a falta de abelhas vai destruir a nossa cadeia produtiva, porque afeta diretamente essa cadeia toda. E isso é um tema que afeta então a nossa economia. Ou seja, nós somos um todo, né? Não tem mais um ser único que é desenvolvimento ou economia, existe meio ambiente e ele precisa ser pensado em conjunto. E por essa razão o Renato está conosco e é importante que ele explique para nós esse debate inicial que gostaríamos de tomar aqui na FECAM nos próximos meses. Ele vai falar um pouquinho sobre APES-Bio, é isso? É isso. Uma boa tarde então ao Rui e a ti também. Sim, a APES-Bio é uma articulação que nós criamos no Rio Grande do Sul para exatamente discutir o problema da mortandade das abelhas pelo uso de agrotóxicos em primeiro lugar. Claro que há outras causas também, né? Mas essa é a causa central, vamos dizer assim, é o núcleo da nossa ação. Agora o Rui tocou num ponto essencial, que é o problema que está no centro dos debates mundiais hoje, que é exatamente esse: como conciliar o desenvolvimento, né? O paradigma do desenvolvimento, que é baseado ainda na ideia do crescimento econômico, com a sustentabilidade, ou seja, com a natureza, com a ecologia, né? Porque, por outro lado, nós não temos mais tempo, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de ser otimistas com a situação, sobretudo do ponto de vista do clima, das mudanças climáticas, e agora o recente encontro na ONU mostrou isso, né? Inclusive a ativista Greta Thunberg, né? Uma menina de 16 anos colocando, né, essas questões tão essenciais que apontam exatamente, focam esse ponto. Então, eu acho que a FECAM está conectada com essa realidade. É necessário, é muito importante, eu diria até é vital que os prefeitos se preocupem com isso, que os municípios, aliás, que o país inteiro, que o mundo inteiro, né, se preocupe com isso. Porque nós temos que resolver essa equação sob pena de não propagarmos a vida humana por muito tempo.
E é incrível, porque os cientistas mais abalizados apontam para a questão de décadas o sumiço, no mínimo, de 50% dos insetos polinizadores. E não só dos insetos polinizadores. Quando se fala em polinizadores, se fala em morcegos, borboletas, escaravelhos, enfim, uma série de outros insetos e animais que estão envolvidos na cadeia. E sumindo os polinizadores, somem exatamente, eles tratam da propagação da flora, sumindo a flora, somem a fauna, no segundo estágio, e sumindo a fauna, somem os seres humanos. Então, é um assunto que interessa aos seres humanos, sobretudo. Por isso é que ele é importante, né? Não é só porque a natureza tem um valor intrínseco, né, em si mesma, considerada, mas sobretudo porque é a condição de sobrevivência para a espécie humana. Então acho que a FECAM se adianta nessa perspectiva e coloca no centro do debate, de uma forma corajosa, eu acho, o problema que tem que ser resolvido, né? Como se criar estratégias e mecanismos e políticas públicas e como se pensar ecologicamente, né? Como transformar a ecologia numa questão de Estado, para resolver essa equação. Bom, conectados com isso, então, nós fizemos já desde 2015, 2016 para cá, criamos primeiro um grupo de trabalho com cientistas da Embrapa, com universidades, com movimentos sociais, para começar devagar a equacionar o problema. Bom, o que está acontecendo? Quais são as possíveis causas, né? Como é que está o cenário em termos mundiais? Repete essa lógica, em que condições, enfim. Como todos nós temos vinculações com movimentos sociais, com uma série de questões, também criamos já, desde logo, fizemos um simpósio internacional, porque a questão se repete no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Cone Sul inteiro, né? No município de Mata, no Rio Grande do Sul, onde já aconteceu uma contaminação de proporções catastróficas, né? Houve mortandade de abelhas, inclusive a população se contaminou. Só para contextualizar o Renato nisso, acho que na semana passada saiu no Eu País uma notícia sobre a morte constatada de 50 milhões de abelhas em Santa Catarina no mês de janeiro, fevereiro deste ano. Ou seja, nós também já temos uma incidência significativa e, diga-se sempre, 50 milhões são aquelas abelhas domesticadas que a gente consegue identificar calculando por alguma amostragem, né? O grande problema são aqueles polinizadores que a gente sequer tem dados, que estão no meio ambiente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e praticamente do planeta e que estão nessa questão. Então, só isso, que é um tema inclusive tocado aqui pela IPAGRE, já pelo Ministério Público, enfim, é um tema que tem que nos comprometer. Eu vou pedir licença agora, mas eu só queria então contextualizar um pouco mais, depois o Renato desdobra um pouco mais isso, essa experiência rica que eles têm, mas eu só queria ainda gravar e registrar aqui. A FECAM já tem um sistema articulado de técnicos em colegiado, que é o nosso CEGEMA, que é um colegiado técnico cuidando da questão da gestão ambiental municipal, evidentemente em obrigações gerais, seja tanto da gestão geral de concessão de alvarás, de adequação da lei e da aplicação da lei nos municípios, mas me parece que nossos sistemas evidentemente precisam na próxima fase fazer esse debate, que a vinda do Renato aqui é uma pitadinha disso nesse debate, para a gente acumular, criar essa rede. E eu acho muito importante que a gente tenha esse apoio dos nossos amigos gaúchos. Obrigada, Rui, pela participação aqui com a gente nessa conversa no Fala FECAM. Obrigada, Rui. Então eu já vou aproveitar que eu já estou aqui com o microfone e quero fazer uma pergunta para ti, José. Me diz uma coisa bem pontual, como controlar esse caos dentro dessa cadeia? O problema em relação às abelhas especificamente foi identificado como tendo um ator principal, que é o inseticida fipronil, né? Talvez hoje o inseticida mais importante, utilizado largamente na cultura da soja, mas em outras culturas também, como a cana-de-açúcar, que causa essa mortandade pela letalidade que esse inseticida tem. Ele não é o único, existem vários outros inseticidas do grupo dos neonicotinoides que também causam esse problema. Mas ele é o que tem se destacado, né, fortemente assim, como causador. O problema é que é um inseticida tão letal e tão perigoso que ele pelo simples fato de existir, ele já causa o problema. Quer dizer, não existe aplicação adequada, não existe a possibilidade de fazer um jato dirigido para a planta, para evitar a contaminação. Simplesmente usando, ele vai para o ar, causa a deriva, que se chama, né?
contamina as águas, porque as plantas durante a noite coletam o orvalho, aquilo se transforma numa gota de... A abelha vai lá e bebe aquela água, né? Ele penetra no solo, ele fica de 50 a 600 dias no solo, né? Veja bem o que é isso, percolando, ou seja, infiltrando no solo. Como os 600 dias são 2 anos, tu imagina quem planta soja há 20 anos, ele não sai da terra, porque no ano seguinte já vem um novo cultivo e no outro ano um novo, quer dizer, um acúmulo de contaminação por isso. Então as abelhas, esses eventos de contaminação aconteceram assim nos anos de 2016 em diante, até o final do ano passado, de uma forma estrondosa, porque esse produto é um produto do ponto de vista químico muito eficiente para combater pragas e tal. E os produtores o utilizaram em larga escala, indiscriminadamente, através de pulverização aérea, inclusive, que né, amplificou esse problema de uma forma importante e causou essa mortandade incrível. Nós tivemos lá, no mínimo, uma mortandade de 500 milhões de abelhas, né, no estado inteiro, nesses meses de outubro de 2018 a abril de 2019. Pelo menos porque, como diz o Rui, certamente não foram medidos os impactos nas abelhas nativas, porque essa sequer tem pesquisa, né, para trabalhar com isso, são poucos os pesquisadores que se dedicam a ela. Ela é muito mais sensível e vive no meio das florestas, então certamente se o produto atinge a abelha fora, né, ou na entrada de uma floresta, as caixas são colocadas também próximos às lavouras de soja, a deriva do produto que é utilizado por avião entrou na floresta dentro, no mato adentro, então atingiu também as nativas, né? Só que isso é incalculável. Então, do ponto de vista ecológico e para a biodiversidade, o dano é incrivelmente devastador, né? E se repetir, vai ser uma coisa muito séria. Então, por isso que nós estamos... Qual é a estratégia? Amplificar e ampliar o máximo possível o debate, a informação para que a sociedade... para que a gente rediscute, essa é a questão importante aqui na FECAM, que eu acho que deve ser colocada no centro dos nossos debates. Nós temos que rediscutir a nossa relação com a natureza, fazer uma crítica sobre a forma como nós estamos produzindo os nossos alimentos, a forma como nós nos alimentamos, que isso certamente está colocando, como está, né, na prática de uma agricultura hegemônica químico dependente e tudo mais, está colocando em risco toda a biodiversidade, né? Especificamente em relação ao nosso estado, ao município de Mata, onde se fez o simpósio internacional e tal, os vídeos estão à disposição no YouTube, inclusive. Os apicultores... Como é que a gente acha Catarse, coletivo Catarse, o título do vídeo é O Medo da Primavera. O medo da primavera. Os apicultores, isso, encontra. Isso aí. Os apicultores tinham muito medo do inverno, antes desse episódio de contaminação, porque as abelhas durante o inverno ficam sem comida. Então emagrecem, né, morrem, muitas vezes porque não tem o pasto apícola, né? Agora trocou, a estação que causa mais ansiedade é exatamente a primavera, que é a estação que nós entramos agora em setembro, porque é ali que os produtores de soja começam a preparar as lavouras e é ali que é usado o produto, né? Então a contaminação aconteceu de uma forma muito importante e sobretudo lá naquele caso de Mata e nos municípios da região próximos a Santa Maria, ali os casos estão documentados por laudos oficiais, né, dos laboratórios oficiais do Estado e da União. Então, quer dizer, não se discute mais o problema da responsabilidade, ela está comprovada. A questão agora é as medidas a serem tomadas. Nós ingressamos também com 2 representações, uma no Ministério Público Estadual e a outra no Ministério Público Federal, para que fossem abertos inquéritos civis, enfim, a que as empresas sejam chamadas à responsabilidade, né, para se estudar uma estratégia para suspender o uso ou pelo menos cancelar o uso do produto, né. E obtivemos uma série de avanços, ou seja, naquela região pelo menos, e a gente imagina que no estado inteiro esteja já acontecendo isso também, a Emater, por exemplo, está se encarregando de treinar os aplicadores, identificar os produtores de soja que estão usando aquele produto. O produto está restrito, né, a só poder ser operado e consumido e comercializado por pessoas que realmente fizeram esse treinamento e tem que ser aplicado, se for aplicado, em questões muito pontuais, jamais ser aplicados por aviação agrícola, enfim, né, para exatamente não criar esse problema de contaminação na dimensão que foi criada. José, eu adorei a sua participação aqui com a gente no Fala FECAM. Acho que o tema da biodiversidade, desse caos que
que já está instalado aí perante os nossos recursos naturais dentro do nosso planeta, né? Não existe fora. Tudo acontece aqui dentro e se a gente continuar caminhando dessa forma, a extinção será nossa. Né? Então, é muito legal esse Fala FECAM contigo, até para alertar quem está assistindo a gente para que, como você falou, é um assunto intrínseco ao ser humano. Não tem como separar. Não se separa ser humano, capital, natureza. Por quê? Porque o todo, a gente vive no todo e não tem como separar. Então, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela sua participação aqui no Congresso de Prefeitas e Prefeitos da FECAM. E nós da FECAM agradecemos a você pela sua participação. Muito obrigado, Lu. Fico muito agradecido, me coloco à disposição também da FECAM, porque eu acho que a FECAM está tocando no ponto, né? Está preocupada com isso de uma forma preventiva. Claro que as contaminações já ocorreram, como disse o Rui, houve uma contaminação importante aqui, se calcula que 80 milhões de abelhas já sucumbiram aí, mas a FECAM está se antecipando a esse debate e colocando essas questões para crítica e para discussão. Acho que a sociedade tem que saber disso, né? E a gente que pesquisa, se dedica um pouco mais a esse assunto, também tem a obrigação de compartilhar o conhecimento e alertar as pessoas pelo que está acontecendo. Acho que foi muito positivo a postura do governador daqui de ter a coragem de ter feito um projeto importante de tributação dos agrotóxicos. Porque não há como tu discutir esse problema da contaminação, da mortandade, né? Uma coisa que tu coloca que eu acho que é muito importante, que o Papa Francisco também coloca. Controlar o tal do caos. Exatamente. Na busca de uma ecologia integral, ou seja, nós temos que ver as coisas como exatamente interligadas. As mulheres têm mais competência e mais sensibilidade para conceber isso, né? Mas é uma verdade, ou seja, ou nós começamos a enxergar o meio ambiente de uma forma holística, né? E saber que há uma interdependência entre as espécies, ou a coisa fica muito complicada. Então, agrotóxico não paga imposto no Brasil há 20 anos. E, no entanto, são produtos letais que causam uma consequência, do ponto de vista da saúde pública, muito séria. Ou seja, os agricultores, eu trabalho com os agricultores, se intoxicam a cada dia, usam o sistema de saúde pública por um problema que sequer as empresas recolhem um tributo, né, que deveriam ter recolhido. Então, o governador Moisés ingressou com um projeto, me parece que veio do Executivo, tributando os agrotóxicos em 17%, uma alíquota super interessante, coisa que o Rio Grande do Sul ainda não fez, por exemplo, e muitos estados ainda não fizeram. Eu acredito que até é um dos estados pioneiros, né, nisso. Assim como o Ceará está trabalhando numa legislação para proibir a pulverização aérea lá, porque a pulverização aérea ainda é permitida, né? Então, um decreto federal de 1969 que permite. Especificamente para o fipronil, por exemplo, que é isso que mata as abelhas, não pode ser aplicado. Ele não pode ser aplicado via aérea, via foliar, né? Só no solo, no suco de plantio ou na semente. Mas igual, como é um produto sistêmico, como a gente diz, tu aplica ele na cova de plantio, a planta absorve aquele veneno, circula com a seiva, vai contaminar o pólen, vai contaminar a flor, a abelha vai lá, suga o pólen e se contamina, né? Ou ela morre lá mesmo, ou volta para a colmeia contaminada e mata a colmeia. Então, na realidade, essas coisas estão interligadas e esse tipo de iniciativa é muito importante. Outra coisa importante que aconteceu aqui é o município de Florianópolis. Há uma proposta, não foi aprovado na Câmara de Vereadores, um projeto de lei de tornar a área do município de Florianópolis imune aos agrotóxicos. Se não me engano, um vereador do PSOL, acho que propôs, né? Eu achei muito importante hoje que veio a notícia. Então, quer dizer, Santa Catarina já está dando passos assim importantes rumo à agroecologia, que é a única saída que nós temos. Nós temos que gradativamente, como disse o Rui também, não dá para cortar de início, mas temos que rumar para uma convivência mais harmônica com a natureza e uma forma de produzir alimentos que não degrade o ser humano, a natureza, as espécies, né? Então, muito obrigado e fico à disposição também, Lu. E acompanhe mais informações aí no Fala FECAM e no nosso canal do YouTube, youtube.com/redefecam.